um dos mais emblemáticos nomes na luta contra a ditadura militar, voltou para a política e aqui em Salvador. Maria Marighella, neta do guerrilheiro Carlos Marighella, assumiu o mandato de vereadora pelo PT esse ano em Salvador e conversa hoje aqui com a gente do V Notícias. Maria, seja muito bem-vinda. Ei, Chayane, querida, muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom te receber. Maria, quando você foi eleita, no seu discurso de posse, você falou que iria fazer um mandato com uma democracia revolucionária. Você foi eleita pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que não é nem de longe um partido revolucionário ou radical, apesar da direita gostar de falar que sim, né, a direita radical. Mas não é. É um partido, inclusive, que dialoga muito bem com o centro, inclusive com a direita, a gente vê pelo governo estadual. Como que é para você, neta, né, de um militante de esquerda radical? Primeiro eu queria saber se você se considera uma seguidora dos passos de Marighella nas ideologias políticas, se você se considera comunista, socialista, enfim. E por que a escolha pelo PT? Por que talvez não um outro partido? PCB, que a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas talvez PSOL ou até PCdoB. Olha, é muito interessante essa pergunta. Sabe que desde o primeiro dia que eu me filiei, eu respondo essa pergunta. É impressionante. E vou te falar, no momento que eu me filiei, há 1 ano e meio atrás, foi fevereiro de 2020. Eu sou uma recém-filiada ao PT. Mas antes de entrar no que é o PT, eu queria falar um pouco do que eu queria disputar. Tá? Então, primeiro, eu queria falar que, para mim, né, para nós, da Manifesta, a coletiva, nosso campo, nosso grupo, o PT integra, né, é um símbolo da redemocratização do Brasil. Então, um instrumento de luta, de democracia. O PT não pertence ao PT exatamente, eu acho que o PT pertence à democracia brasileira, ao campo democrático brasileiro, e é um partido fundado na redemocratização. E esse é um ativo brasileiro que a gente precisava disputar. Então, para fora, eu queria muito disputar o antipetismo. Né? Então, eu queria falar com o antipetismo porque é uma cultura programada. O antipetismo não nasce de maneira natural, não há uma rejeição da sociedade ao PT de maneira natural. Ela é programada das violências diárias, inclusive por parte da imprensa, aos ataques sistemáticos ao Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria falar com essa parte da população, eu queria falar, eu queria me comunicar com essas pessoas. Por que o antipetismo? Né? Ou seja, qual foi a grande mácula do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que é um partido nosso, né, do Brasil, do campo democrático, que construiu em suas políticas as políticas mais emblemáticas por direitos do último ciclo político. Então, para fora era isso. Para dentro, óbvio, você trata muito bem, que é um pouco do campo do pragmatismo político, essa dimensão do governismo, do excesso de governismo. Então, havia 2 disputas que eu achava que precisavam de ocupação, né? Para fora e para dentro. Então, isso foi tomado como uma decisão bem madura, bem sentida. O Partido dos Trabalhadores é um partido imenso, né? É um partido muito grande, o maior partido da América Latina, um dos maiores partidos do mundo. O que eu sinto é que há uma crise do que a gente chama partido, né? Da instituição partido. Então, acho que todos os partidos hoje estão se vendo, revendo, estão se verificando. E nós precisamos falar. Quando o PT nasce, quando o PT se constitui ali naqueles anos 80, né, final dos anos 70, ali início dos 80, o que acontecia? Nós estávamos reivindicando a instituição partido porque os partidos estavam proibidos. Então, havia uma espécie de emoção em ser partido, no sentido de ter direito a ter partido, de ter partido além, né, daquilo que era autorizado ou permitido. Ora, 40 anos depois, com a liberdade, com as liberdades, com o processo de redemocratização, o partido está se questionando sua finalidade. E eu acho que esse processo está em disputa. Eu tenho uma alegria enorme de ter me filiado ao Partido dos Trabalhadores. É um partido em que a gente encontra espaço, encontra muitas dificuldades por se tratar de uma instituição, como sindicatos, movimentos. Eu acho que a gente, muito grande, tem muitas vertentes dentro, né? São as tendências, é um partido feito de tendências. Importante que a gente conte. Por que as tendências? Porque, na verdade, ele se organiza a partir de vários movimentos diversos da esquerda brasileira, e esses movimentos se constituíram em
em tendências. Então, são tendências dentro do partido. E é importante que a gente diga que muitos partidos atuam também com suas tendências internas, mesmo que elas não integrem. Mas, enfim, eu acho que o importante é dizer que eu acredito muito no Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, naquilo que eles podem responder à crise brasileira, aquilo que foi feito a partir do seu legado, mas, sobretudo, aquilo que a gente ainda pode e deve disputar. Eu acho que a gente está em plena trânsito democrático, acho que a gente está passando uma transição política importante no Brasil, acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, e acho que o PT ainda pode e deve responder às diversas crises, e acho que nosso papel é disputar papel, ou seja, não encontrar um partido pronto, mas disputar posição nesse trânsito, nessa transição. Sobre o discurso de posse, eu acho que eu não usei a palavra revolucionário. Não, acho você que falou radical, uma democracia radical. É uma democracia radical. O que é que eu chamo de democracia radical? Né? A democracia brasileira, ela tem um conteúdo de elite. Sim. Ela tem um fundo, Marighella falava muito isso. E, portanto, ela precisa ser colocada em questão. Ou seja, que democracia é essa que nos coloca com tanta gente fora do direito? Né? A quem atende. A quem interessa e a quem atende. Então, quando a gente fala da radicalidade da democracia, é uma democracia que garanta direitos. Ou seja, que saia do campo da representação ou das instituições e avance, se aprofunde nas dores, nas crises, nas violências e as corrija. Uma democracia que tenha coragem de ir no ponto. Ontem foi o dia, né, lá na sessão da Câmara, o dia em que celebramos o Dia da Consciência Negra, e a gente está falando disso. Com racismo não tem democracia. Então, a gente precisa colocar o dedo na ferida correta no sentido de superá-las e não no sentido de mitigá-las mais. Ninguém quer a mitigação. Salvador é a cidade que mais matou a sua população negra em todo o Brasil. Então, a gente não pode mais tolerar. Não há um nível de barbárie que possa ser tolerado. Então, quando a gente fala dessa radicalização, e nesse sentido, Marighella é um farol, você pergunta, né? Obviamente, eu não sou Marighella, mas eu vivo em outro tempo, mais óbvio que Marighella é um horizonte de justiça social, de reivindicação dessa democracia e da capacidade de colocar os pingos nos is, os pontos no lugar certo e obviamente, se confrontar, né, com a exploração, a expropriação, com a acumulação. E acho que ele é dos poucos no Brasil do século XX que tratou tão bem dessas questões. Com certeza. Maria, recentemente a Câmara, vamos falar do Novembro Negro, você falou que a gente teve ontem uma sessão especial, mas a Câmara também aprovou, nesse mês, né, um projeto PL 245 do vereador Alexandre Aleluia, que deu o nome de um escravocrata para um logradouro aqui de Salvador. Esse projeto ele foi aprovado pela maioria da Câmara, a oposição votou contra, mas a maior parte, a base do prefeito Bruno Reis, foi favorável à aprovação disso em pleno Novembro Negro. Como que a gente faz uma democracia numa Câmara de Salvador, completamente, a maior parte voltada para a base do prefeito, e que aprova esses tipos de projetos numa cidade, maior parte negra, num mês dedicado à conscientização da cultura negra? Olha, é uma pergunta assim, muito importante, essa que eu queria falar direto com as pessoas que estão nos ouvindo, vendo. Bom, primeiro é isso. Nós temos uma Câmara com 43 vereadores e vereadoras, sendo que apenas 8 estão na oposição. Nem por isso nos acovardamos. Sim. Ao contrário, a oposição ela é fundamental para criar contraditório, justamente oposição, e transformar um projeto de parte num projeto de todo. E eu me sinto, as pessoas me perguntam, como você se sente na oposição? Eu falo, muito bem, me sinto muito confortável em transformar essa cidade feita para alguns numa cidade que seja para todas as pessoas. E desse lugar eu não recuo, sabe? Eu tenho muita honra em ocupar esse espaço. É muito importante ser governo, é muito importante estar em governo, mas é muito importante ser e estar também oposição, e é próprio da democracia essas transições. Bom, o que aconteceu na semana passada foi na última sessão de votações. Nós tivemos uma pauta de acordo. O que é uma pauta de acordo? É quando as lideranças, então a liderança do governo, a liderança da oposição e o líder da bancada independente, formada pelo PSD, professor Edivaldo Brito, se organizam e levam aqueles projetos teoricamente não polêmicos. E havia esse projeto do vereador Alexandre Aleluia, que dava o nome a um logradouro de Salvador,
o nome de Bernardo Pereira Vasconcelos. Na justificativa do vereador, havia dizendo que Bernardo Pereira Vasconcelos era um abolicionista. Na própria justificativa, né, havia a palavra abolicionista. Só que nós pesquisamos, ou seja, uma pauta de acordo, né, não pode ser uma coisa... Né, uma pauta de acordo precisa ser muito analisada, porque um acordo fala sobre consensos. Né, então, a gente precisa avaliar muito esses acordos. E nós pesquisamos muito, né? Nós temos justo por essa responsabilidade de ser oposição, a gente tem um conjunto de assessores muito ciosos dessa responsabilidade e nós fomos pesquisar. Bom, a polêmica sobre o Bernardo Pereira Vasconcelos, embora o vereador tenha colocado abolicionista, na sua biografia ele foi abolicionista, mais do que abolicionista. Ele era um liberal, tá? E que, portanto, à época, estava próximo ao campo abolicionista por ser liberal. Acontece que, nas suas próprias palavras, lá em algum momento da sua biografia, ele entendeu que aquilo, né, avançava sobre a relação com o capital. E aí ele muda de posição e passa a se tornar um regressista, um conservador. Ele diz, não, porque nós estamos avançando muito, perto da anarquia. Eu não estou agora com as palavras dele. E por que a gente levou esse assunto à Câmara? Porque é exatamente isso que acontece. O Brasil e a sua democracia representativa, com seus limites, fazem isso. Ou seja, ela tem um limite. Porque, na verdade, o racismo, ele sustenta o capitalismo mais bárbaro e cruel. Então, essa relação entre o capital e o racismo, ou um abolicionismo com limites, né, a tal abolição inconclusa, é essa que deve ser disputada. Nós nos esbarramos diariamente com o limite do capital. Esse tema, embora isso esteja inscrito ali no século XIX, nós trazemos para o século XXI, porque para nós não é um dado do passado. É isso que é o limite agora mesmo da relação na cidade. Ou seja, o campo do direito, o campo da promoção da reparação, o campo da justiça de transição, o campo da reparação a essa abolição que é inconclusa, a escravidão que não conseguiu romper os seus ciclos, se dá num campo dos limites do capital, que precisa trazer parte da sua população subalternizada. E a gente fala especialmente a população negra, mas a gente tem que falar dos indígenas, temos que falar das mulheres, temos que falar da população LGBTQIA+, ou seja, são maiorias subalternizadas no limite das relações com o campo liberal, com o campo do capital. A partir desse gesto, desse símbolo, nós colocamos o dedo nesta ferida, né, porque é uma ferida de fundo da Constituição do Brasil, e dizemos, precisamos de um Estado que dê garantias, de maneira radical. Vereadora, o seu mandato durante a pandemia foi muito voltado para olhar para a população mais carente. Então, a senhora entrou com projetos que pedissem a prioridade na vacinação das pessoas que amamentavam. A senhora entrou com projeto que impedia que as pessoas fossem colocadas para fora de casa, que houvesse o despejo. Agora, nesse momento em que a gente, se Deus quiser, começa a sair da pandemia da Covid, quais são os planos para o futuro? Bom, vamos lá. Primeiro que, quando nós começamos, eu assumo esse lugar, me coloco para um pleito eletivo, né? Me coloco na vida pública. Tenho falado muito, viu, Chayane? Eu não tive vida fora da política. Eu nasci, gente, em 1976, plena ditadura militar. Meu pai estava preso, perseguido, né, pela repressão, preso numa operação que se chama Operação Radar, comandada pelo coronel Brilhante Ustra, na Bahia. Eu queria ter uma oportunidade um dia de contar um pouco sobre o que foi a Operação Radar. Minha avó é exilada em Cuba, meu avô assassinado, Carlos Marighella, brutalmente assassinado pela ditadura, né, pelos órgãos de repressão ao Brasil. Então, as minhas primeiras palavras eram exílio, anistia, diretas já, traslado de restos mortais. Então, assim, eu não tive vida fora desse atravessamento político, ou dos principais momentos políticos ali daquele no final de anos 70. Mas, obviamente, por também ser atravessada por tanta violência, eu tomei a decisão de me colocar. Eu sou atriz, né? Eu sou de formação atriz, faço teatro desde muito criança, eu sou uma ativista do campo da cultura, sou uma gestora do campo da cultura. A minha luta ela é prioritariamente uma luta da cultura,
Até que quando do golpe de 2016, a gente vê na cena política, e para mim isso é muito emblemático do dia da admissibilidade do impeachment, né, da presidenta Dilma, a gente vê ali um avanço das forças conservadoras e ultraneoliberais, um avanço de forças que depõem contra os direitos, contra a democracia, e aí um conjunto de movimentos se insurgem naquela cena. Claro que não começa em 16, a gente tem uma cena aqui muito insurgente de 2013, mas a gente tem ali naquele marco de 2016 uma insurgência muito grande do campo da cultura, que não sei se você acompanhou, ocupou prédios do Ministério da Cultura em todo o Brasil, dizendo que a cultura defendia a democracia, que a gente não ia aceitar os ataques à cultura. E naquele momento, talvez, eu tenha dito assim, olha, tem um campo que a gente não disputou e a gente vai se organizar para disputar esse campo. Então, eu que nunca tinha imaginado um cargo eletivo, penso que que a gente precisava organizar o campo da cultura para disputar um campo institucional, entendendo que não é ali que se coloca a disputa. A disputa é na rua, na organização civil, na organização dos movimentos. Mas, obviamente, esse campo precisa ser ocupado. E ele também, se ele existe, se ele é parte da democracia, ele tem que ser disputado pelas forças que promovem direitos. E assim foi. E aqui em Salvador, eu me organizo em torno de uma movimentação cidadã que chama Manifesta Coletiva, que é uma organização permanente da política institucional, de organização e mobilização da política institucional. Essa movimentação se articula com um movimento chamado Ocupa Política, que está ali com experiências em todo o Brasil, e eu tenho muito orgulho da experiência de Belo Horizonte, que é a experiência das muitas, mas a gente tem experiência do Ocupa em todo o Brasil. Bom, isso para... E nós, óbvio, a nossa agenda prioritária é a agenda da cultura. E aí eu acho que eu também merecia um programa para a gente falar um pouco, porque a cultura, para nós e para mim, é um ativo da democracia brasileira. Foi através da cultura que povos, sujeitos, territórios sistematicamente vilipendiados, explorados, puderam se afirmar. A cultura é essa dimensão do ser, primeiro, que nos confere humanidade, e segundo, é aquilo que produz linguagem, e linguagem é poder. É onde eu e você falamos de um lugar igual, ainda que em contexto de diferenças, né, e de subalternidades. Mas, no Brasil, especialmente, foi a cultura do escravizado, né, da cultura do colonizado, que se afirmou. E acho que a gente ainda não percebe com tanta potência a força da cultura como uma riqueza. Ou a gente fala, mas isso ainda não está instalado nos programas, nos orçamentos, né, em termos de uma política mais contundente. E, obviamente, isso fala sobre nós, fala dessa cultura. A cultura reivindica espaço na política, né? E reivindica políticas, né? Espaço e políticas. Mas, claro que isso não era suficiente, quer dizer, isso não era tudo. Então, a gente tem a agenda dos feminismos, do antirracismo, da educação, do direito à cidade. Né? Nós estamos organizados com diversos movimentos do direito à cidade. Estamos programados, inclusive, para fazer uma audiência pública já sobre as ZEIs, essas zonas especiais de interesse social. Então, no final, foram 10 bandeiras de luta. Ou seja, porque as lutas por direitos, elas estão, de algum modo, muito órfãs. E ao final, nós nos organizamos, e eu chamo a todos, quem quiser acompanhar nosso site é mariamarighella.com.br, e lá tem um pouco a história da campanha, os eixos, as lutas, os programas. Então, e aí muita gente dizia assim, mas Maria, isso não é do executivo. Eu falei, mas não tem problema, eu quero que as pessoas entendam que a gente tem uma agenda. E a gente tem uma agenda por direitos. E nos integramos dentro do Partido dos Trabalhadores numa bancada que a gente chamava Por uma Cidade de Direitos, que apoiava a pré-candidatura da nossa querida Vilma Reis. Então, as nossas agendas, elas estão articuladas com uma agenda que nós chamamos Por uma Cidade de Direitos. E entendendo a cultura como direito, cidade como direito, e estão ali as nossas bandeiras. Então, vocês vão ver que as nossas proposições têm tudo a ver com o percurso tratado até aqui. Então, esse foi... E nós fomos, durante o processo eleitoral, de campanha, signatários de diversos documentos entregues pela sociedade civil. Então, você deu o exemplo agora do despejo zero. Então, moradia, para nós, é um direito fundamental que está no centro da disputa da cidade. Nós não podemos aceitar pessoas fora do direito da moradia. Salvador é uma cidade que tem mais imóveis desocupados do que gente na rua. Essa conta não bate.
essa conta não fecha. Ou seja, se tem imóvel desocupado, a gente precisa colocar gente dentro. E a gente precisa de políticas que mediem essa relação. Só para falar o mínimo, o básico. Então, mas essa agenda do despejo zero vem do movimento Despejo Zero. Então, nós somos signatárias desse movimento. Então, a lactantes pela amamentação, porque nós nos organizamos desde o primeiro momento com esse movimento. Então, uma agenda ambiental, nós fomos signatárias de todos os documentos, e eu me torno presidenta da Frente Ambientalista na Câmara de Salvador, porque fomos signatárias de todos os documentos que estavam refletindo aí as mudanças climáticas em Salvador. Então, as nossas ações e agendas, elas estão absolutamente articuladas com a agenda dos movimentos ativistas por uma cidade de direitos. Então, esse conjunto de reivindicações. Então, são só para falar rapidamente, mas... Agora, qual é o futuro, né? Você pergunta assim, quais são os desafios? Primeiro, nos mantermos nessa pauta, nessas agendas, nessas lutas. Mas acho que a gente vai viver agora, em 2022, um processo muito emblemático. Sim. Eu acho que é uma eleição muito diferente do que a gente viveu até aqui. Nós vivemos um golpe em 2016. Eu tenho dito com convicção de que 18 é uma espécie de ápice do golpe, porque na urna se valida um conjunto, né, de setores que eu chamo dos setores que compõem o bolsonarismo. E tenho dito, o bolsonarismo não fala apenas sobre Bolsonaro, a figura ou a imagem Bolsonaro. O bolsonarismo ele é articulado com um conjunto de setores que se afirmam em 2018, mas que fica evidente na vida, né, pública, política, diária do país, de que eles não foram capazes, né, de dialogar e governar. Então, a gente não pode dizer é um projeto, então isso não é da ordem da incompetência ou da incapacidade. Fica evidente que eles têm projeto e esse projeto depõe contra os direitos, depõe contra a democracia, ataca as liberdades, ataca a ciência, ataca a pesquisa, ataca as artes, ataca o direito das mulheres, né? Avança sobre indígenas. A situação dos indígenas hoje no Brasil é aterrorizante, tem indícios e marcas de genocídio reconhecido por instituições internacionais. Então, a gente vê que o projeto do ataque à agenda ambiental, as queimadas, né, aquilo que afeta a legislação ambiental no Brasil, o descompromisso, né, com as mudanças climáticas, e isso para falar o mínimo. Para falar o mínimo. Para falar o mínimo, porque também é outro tema. Então, mas a sociedade entendeu isso, né? O conjunto, a volta do Brasil ao mapa da fome, a violência e o desprezo com que o governo trata as questões mais prementes da sociedade, o modo como tratou a pandemia. Então, a sociedade está ciente disso, vive na pele. E, obviamente, a gente tem o compromisso de apresentar a saída. Fica nítido que o presidente Lula é a saída, né? Ou seja, ele se apresenta agora nessa viagem à Europa, exaltado, reconhecido como um estadista, alguém que pode trazer o Brasil de volta ao diálogo global, bem como com os problemas locais. Mas eu acho que tudo isso é muito insuficiente. Embora eu acredite imensamente no presidente Lula, eu fico dizendo assim, eu sou aderente a essa ideia, não há terceira via, só há certeira via. Tenho certeza da capacidade do presidente Lula de devolver ao Brasil o campo, o tabuleiro da democracia, o tabuleiro do jogo político nas suas... na sua linguagem, porque Bolsonaro também joga num jogo fora da política, né? Com violência, com ataque, com ausência de diálogo, aniquilando a reputação dos seus oponentes, usando de recursos de fake news, ódio. Isso é fora da política, nós não podemos admitir isso na política. Isso não tem problema você ter um opositor. E nós sabemos quem são os nossos opositores. Sim. Mas Bolsonaro não pode ser reconhecido como nosso opositor. Ele joga na barbárie. E a barbárie deve ser combatida. A barbárie não é para ser dialogada. Nós podemos dialogar com tudo, com qualquer campo, desde que seja no jogo da democracia, no tabuleiro da política. E acho que o presidente Lula tem essa tarefa histórica e eu tenho confiança absoluta. Acontece que o povo brasileiro convoca um projeto político.
que já não é mais 2013, que já não é mais 2014, que não é mais 2015. Nós precisamos nos encontrar com saídas de futuro, reconhecendo na memória, reconhecendo o legado político, reconhecendo as lutas tradicionais, mas nós temos lutas agora. Então, eu tenho dito que nós temos o desafio, né, de reposicionar o arado, a terra boa, que é a terra da democracia, mas nós precisamos entender quais são as sementes que vão brotar dessa terra boa. E acho que a gente precisa colocar muita força na construção do projeto de futuro do Brasil. E isso certamente virá com a luta de mulheres, luta dos movimentos negros, a luta da cultura, a luta indígena. Certamente, a luta ambiental precisa ter espaço inédito como nunca teve antes. E acho que esse agora é um desafio. E nós vamos precisar. Tem uma fala de uma companheira de São Paulo, Luna Zaratini, que eu falo muito. A gente vai ter que juntar o buraco da rua, que é o buraco da vida, que é botar comida na mesa, com o buraco do Brasil, sabe? E essas duas coisas precisam se juntar rapidamente e a gente apresentar na vida da sociedade para já, para ontem. Sim. Comida, trabalho, emprego, dignidade, civilidade. E o Brasil voltar a se reconhecer num projeto político. Maria, a gente tem agora uma pergunta para você de um outro jornalista, Rodrigo Daniel. A gente vai colocar no telão para você. Opa. Olá, vereadora, tudo bem? Eu tenho 2 questionamentos. O primeiro em relação ao papel da oposição na Câmara de Salvador. A gente tem percebido que vários projetos do Executivo Municipal têm sido aprovados de maneira muito rápida e fácil na Câmara de Salvador, sem qualquer tipo de questionamento, sem um aprofundamento nos debates. A senhora acha, então, que a oposição tem conseguido desempenhar bem o seu papel? Segunda questão é em relação à política de segurança pública do PT. Quase 16 anos depois, no poder, a gente tem visto que a Bahia continua a liderar os índices de violência no país. A senhora concorda com esse tipo de política de segurança pública do PT, uma política de confronto? O que a senhora pensa em relação a isso? Boa. Boa, né? Bom, primeiro sobre a oposição, nós somos muito minoritários. Sim. Então, hoje é muito importante que a gente diga ao cidadão, hoje o governo, né, a prefeitura tem condição de passar qualquer projeto. A gente não pode se esquivar dessa relação. Acho que a gente tem feito um esforço muito grande de dar ciência, notícia e convocar as forças populares de Salvador a se posicionarem, a reagirem. Acho que a gente precisa entender bastante a força agora de mobilização da própria sociedade civil em articulação com a oposição. Então, o nosso papel, né, e eu acho que isso é o que a gente precisa fazer, é transformar da densidade à oposição, da densidade ao que a gente está falando, é a capacidade de dialogar esse projeto com a cidade. Então, agora, tivemos, para mim, uma das crises mais fortes, são muitas, né? Assim, são muitas as crises na cidade de Salvador, são muitas as violações, mas um marco para mim muito emblemático que me toma muito diariamente é a questão do Tororó. Eu não sei se vocês acompanharam o Tororó, sim, que é um projeto de lá atrás, lá muito atrás, a Câmara vota, né, um projeto da relação de uma parceria público-privada da Prefeitura de Salvador com a concessionária Nova Lapa para construção e gestão, né, da estação de transbordo. E esse projeto prevê um shopping center, e esse shopping center retira, né, avança o estacionamento desse shopping, avança sobre casas no Tororó, que estão numa zona especial de interesse social e cria um nó, ou seja, é um projeto da prefeitura, votado na Câmara, e retira essa população, violando, de algum modo, o próprio PDDU, violando, e isso está dito, isso está redito, isso está mobilizado, isso está reivindicado, e isso está em que lugar? E aí, da vida da cidade. Então, são violências diárias, né? Violações diárias que têm sido notícia, que têm sido absolutamente colocadas sem nenhum limite, eu sou prova disso, a gente dando ciência. Agora, qual é o lugar que isso ocupa, não só do parlamento, mas, por exemplo, na imprensa de Salvador, nos grandes jornais,
de Salvador, na vida do conjunto da cidade, porque o que acontece no Tororó não fica no Tororó. O que acontece no Tororó está em Mussurunga, está na Gamboa, né, tem outras ex. Então, o que nós precisamos agora é, com essas notícias de violações, né, de PDDU, porque agora, recentemente, nós fizemos uma representação no Ministério Público. Quando a gente não consegue êxito ali, a gente avança sobre outras instâncias que podem que têm cumprido também o seu papel. Mas nós precisamos chamar a sociedade como um todo para refletir Salvador. E sinto que esse processo de transição vai também colocar na agenda qual a cidade que nós queremos. Porque hoje Salvador é uma cidade que, de algum modo, responde aos seus grupos econômicos, ao capital. E esse não é um lugar que apenas a oposição vai poder responder. A oposição tem o papel de incidir, de votar contra, de explicar porquê, de dar ciência à população, de convocar movimentos, mas esse é um projeto que precisa dar conta de todo o conjunto da sociedade, da cidade. Eu estou chamando as instituições, né? E aí falo das universidades, eu falo dos movimentos sociais, eu estou falando de um conjunto da população que precisa integrar esse trânsito por uma cidade de direitos, por uma cidade democrática. Sobre a política de segurança pública, eu discordo que seja uma política de segurança pública do PT. Eu quero dizer, esse é um projeto de segurança pública de governo. E o governo que está aí, o governo Rui Costa, que é o governador do meu partido, ele está dentro de um governo de composição. Ele não é... A política que Rui empreende não é uma política do PT. Eu gosto de fazer essa distinção. Né? Gosto muito de fazer uma distinção, porque uma das nossas tarefas é também pensar o partido e como o partido incide nos seus governos. A gente precisa fazer a distinção. Existe o que é governo, existe o que é partido, existe o que é movimento social, existe o que são políticas, aquilo que vem de fora para dentro. E a gente precisa respeitar esses limites, tanto respeitar os vínculos, né? Ou seja, aquilo que está vinculado é um governador do Partido dos Trabalhadores, mas essa não é uma política que tem, ao contrário, tem movimentos dentro do PT extremamente críticos ao comportamento, de uma maneira geral. Então, eu queria fazer um pouco dessa distinção. Claro. E eu não estou falando só sobre o projeto ou o programa de segurança pública, eu podia falar da cultura, eu podia falar da política de desenvolvimento urbano, eu podia falar de um conjunto de políticas que vem a política de meio ambiente. Desvalorização do servidor público. Por exemplo. Então, o governo é uma instituição. Partido é outra instituição que tem papel na democracia e é um papel essencialmente de proteção, mas também de diálogo, também de enfrentamento e também de provocação. Né? Um partido que reflete e tem alguma... não vou falar em autonomia porque não é essa palavra, mas quando cumpre o seu papel, ele tem a capacidade de incidência nas políticas de governo. Eu queria tratar muito disso. Agora, a questão da segurança pública, a gente enfrenta um problema de segurança pública no Brasil. Né? Nós não podemos tratar a questão da Bahia, ainda que ela mereça consideração, isolada da política de segurança pública do Brasil. Nós vamos ter que sair a gente vai precisar, por exemplo, falar de maneira... Aí, voltando à palavra radical, né? Da criminalização, por exemplo, das drogas. Sim. Então, nós não podemos falar hoje de uma política de segurança pública sem falar dessa guerra às drogas. E aí, nesse sentido, o governo... Eu fiz uma crítica e posso fazer aqui pública, não tenho o menor problema, faz uma campanha no contexto da sua Secretaria de Segurança Pública muito ruim, né? Não sei se vocês acompanharam, né? O secretário chegou a sugerir, né, que fosse aberto um debate para descriminalização das drogas e não foi bem aceito, inclusive pela própria população. Acho que as pessoas não entendem ainda muito bem o que significa isso, essa abertura desse debate. Eu acho que a gente precisa sair, né, do conforto e se colocar... a sociedade precisa ser ativada na sua responsabilidade de refletir as políticas. E sinto que estarmos no PT, estarmos nesse lugar e nos colocarmos nesse lugar de sermos provocados e também provocar é extremamente importante para essa travessia que está
por vir. Eu acredito muito que a gente tem um papel a cumprir, que é tirar algumas sombras, né, do campo da política, falar à sociedade, abrir o debate, abrir a audiência e enfrentar esse amanhã que precisa ser inaugurado já. Maria, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de falar com você sobre Marighella. Maria está em cartaz nos cinemas com o longa Marighella, que conta a história do avô dela, Carlos Marighella. Ela interpreta a avó, Elza, né, numa cena que é de tirar o fôlego, em que você fala, né, com todas as letras, de uma forma muito bonita, esse homem amou o Brasil. Maria, como foi para você estar ali representando a história da sua família? Eu vi uma entrevista do Wagner Moura, que é o diretor do filme, que ele fala como era importante para ele que o filme fosse em cartaz nos cinemas, porque ele queria que as pessoas sentissem, assistissem Marighella num conjunto de sociedade, né, que dividissem aquela emoção daquele filme. E foi exatamente o que eu senti assistindo o filme no cinema. Eu fui logo na estreia. Eu quero muito que as pessoas assistam Marighella. Eu acho que é um momento extremamente importante da nossa política. É um filme que denuncia o que a gente viveu, que as pessoas parecem que esquecem, tentam dar outras conotações. Foi uma ditadura. O filme está ali para lembrar para a gente o que aconteceu e para lembrar o nome dos bons brasileiros que lutaram para que a gente hoje pudesse viver essa democracia. Queria que você falasse um pouco sobre a emoção de ver a história ali da sua família retratada, especialmente nesse momento que o Brasil vive. Olha, é muito emocionante, como você está falando, mas além de ver a história retratada, isso é forte, mas assim, para mim, o que é forte mesmo é ver o encontro do público com esse filme, com a sua história. Então, me comove a história, mas como o Wagner disse, me comove muito a reação das pessoas. Marighella, o filme, esse filme de Wagner Moura, esse amigo, esse irmão, esse companheiro, esse ator e agora diretor, virou uma peça da indignação coletiva. Assim, eu tenho ido a estreias, sessões no Brasil inteiro, eu tenho viajado muito acompanhando e fazendo debates, e o filme se tornou essa peça da indignação coletiva. Né, assim, da reivindicação, primeiro da denúncia desse Brasil, esse Brasil de Bolsonaro, esse Bolsonaro que é o entulho autoritário, que representa o entulho autoritário daquilo que a gente não conseguiu transicionar, né, que a gente não conseguiu atravessar. E aí, voltando à pergunta, a política de segurança pública também é um entulho desse tempo, a militarização da polícia, a violência do aparato policial tem toda a relação com aquilo que a gente não conseguiu superar em termos de legislação, de cultura política, de violência política, de violência do Estado. Então, a gente pode falar muito desse período e ver o público reagindo, se encontrando com Marighella. E não Marighella o homem, mas Marighella a história do Brasil. É muito emocionante. Então, Marighella é uma peça que faz a confluência, a convergência da indignação coletiva, mas também aponta caminhos. As pessoas saem esperançadas. Então, há um ato de denúncia, mas há um ato de anúncio. As pessoas querem, elas saem mobilizadas a dizer tem que haver reação, tem que haver luta. Então, há uma espécie de emoção política, né? Há um ativamento de esperança. E eu acho isso, que a cultura possa promover isso, sensacional. Então, eu estou muito emocionada com o que o filme está conseguindo produzir em termos de comunidade, de confluência, de posição e disposição para a luta. O que eu mais ouço nas ruas, nas sessões, é Maria. Eu te vejo o filme, vejo vocês, e eu tenho uma vontade de lutar. E acho que esse é um tesouro. A política, muitas vezes, é feita para afastar as pessoas, para fazer com que as pessoas acreditem que não tem jeito, que a vida nunca vai mudar. Né? Nós somos mobilizados e mobilizadas a acreditar na história oficial e o encontro com a memória, o encontro com a história, o encontro com a nossa cultura refunda sonhos e nos coloca em pé. E isso é um grande ativo da vida pública, da vida em sociedade, da vida em comum. Queria encerrar a entrevista pedindo para você deixar um recado para os nossos leitores. Agradecer muito a sua participação aqui. Eu sei que você está na loucura da divulgação do filme, do seu mandato, mas acho que é muito importante a gente tirar um momentinho para passar exatamente isso que você falou,
porque eu senti essa esperança e eu senti, de novo, e sem culpa, um patriotismo Sim. ao assistir Marighella. É isso, olha, eu queria então, já que você fez essa pergunta, eu queria convidar todas, todos, todes a irem aos cinemas, conhecerem Marighella, no filme, então fazer esse primeiro contato, para quem não conhece, Marighella, o filme de Wagner Moura, tem o site Marighella, marighellafilme.com.br, e lá você vê todas as sessões, em que lugares, em que cinemas o filme está exibido. Depois de ver o filme, conheçam Marighella, a biografia de Mário Magalhães, a biografia que dá nome aí, que orienta o filme, mas também as próprias palavras de Marighella. Tem um livro super bonito da editora Ubu, que chama Chamamento ao Povo Brasileiro, que é Marighella por ele mesmo, nas suas, não ficcionalizado ou biografado, mas Marighella em suas próprias palavras. Vai ter surpresa dia 5 de dezembro, aniversário de Marighella. Se ele tivesse vivo, faria 110 anos e tem uma surpresa. Não posso contar, não posso dar um spoiler, mas vai ter aí novidade da galera massa de Salvador. Então, convido, né, para a leitura desse livro, Chamamento ao Povo Brasileiro, da Ubu Editora, com a organização de Vladimir Safatli. Marighella foi, gente, um poeta baiano, um garoto baiano, um comunista baiano, um deputado baiano, um homem que lutou contra a ditadura militar, contra a violência de Estado, contra os autoritarismos, violências, arbitrariedades. Marighella foi um homem que amou o Brasil. E como Marighella, tantos, e nós precisamos colocar na vida pública, política, amor. Nós lutamos porque amamos, nos amamos e nos reconhecemos no outro. E acho que esse chamado à política fala que fora da política é a barbárie. E nós precisamos inaugurar o tempo da liberdade, da igualdade e de uma sociedade justa para todas as pessoas. E nós vamos conseguir. É tempo do levante, do bom levante, da revolução que se dá diariamente na vida de cada um. Nós não podemos aceitar o racismo, homofobia, machismo, patriarcado, a acumulação, né? Nós não podemos aceitar a acumulação de que 1% do Brasil se torne bilionário enquanto outros passam fome. Isso é inaceitável e nos levantamos todo dia para denunciar, mas, sobretudo, para mudar essa realidade, e nós venceremos. V Notícias recebeu a atriz, gestora cultural feminista e agora vereadora de Salvador, Maria Marighella. A gente se encontra na próxima semana.